Você já imaginou entregar um cartão de Natal como esse daqui, feito à mão por você? No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo o processo de criação dessa aquarela com inspiração natalina, para você criar os seus cartões de Natal e presentear nessa época do ano tão especial. Gostou dessa ideia? Então vamos começar! Então a cena que eu vou me inspirar é essa paisagem, mas eu vou mudar a composição. Quero me inspirar nas cores, nas texturas e vou tirar esse carro aí dessa composição. Então eu vou pensar aqui primeiro mais ou menos uma diagonal aqui para essa porção que vai ser a estrada. A estrada ela faz uma curvinha. Esses pinheirinhos que estão mais próximos aqui, eu vou trazer eles um pouquinho mais nessa região e vou excluir aqui da minha composição esses que estão nas bordas aqui, né? Quero trazer um formato de pinheirinho mais por aqui. Só vou representar eles mais ou menos como um cone aqui, né? Não quero definir muito porque a gente pode fazer isso na mancha depois da aquarela. E aí, lá atrás tem uma linha que vai ser a montanha com pinheiros, então eu não quero ainda definir muito o que vai ter lá atrás. E daqui também sobe uma linha de pinheirinhos, então mais ou menos se encontra por aqui e aqui ele vai ter mais alguns, pode ter mais alguns mais altos para quebrar um pouco essa dinâmica. Ficou bem leve, ó, o desenho não está muito definido. Mas só para ficar mais pertinho aqui de vocês pegarem a ideia. Uma diagonal para cá, uma diagonal aqui para cima e os pinheirinhos só como triângulos mesmo. Depois a gente pode definir um pouco melhor lá no pincel, direto no pincel. Deixar minha lapiseira de lado, vou selecionar aqui alguns pincéis para trabalhar essas manchinhas. Eu acho que vou começar com esse aqui, que é um pincelzinho bem macio, número 8. Ele não tem uma ponta muito precisa, mas pode ser que depois eu pegue algum outro. E aqui no meu godê ainda tem uns tons de verde já, de saturados com marrons, né? Mas eu vou começar com esse nuancezinho aí do céu e eu não quero fazer uma borda... Deixa eu trazer minha água pra cá, que eu acho que vai facilitar. Eu não quero trazer uma borda muito definida aqui, então eu nem vou usar a fita nem nada, já tô com o cartão dobrado aqui, né, vou direto aqui no cartão, na mão mesmo. Então vou pensar um tomzinho de azul, vou pegar um pouquinho do ultramar aqui, mas esse azul não quero ele luminoso, então eu posso usar um pouquinho do magenta aqui e um pouquinho do ocre, talvez, para acinzentar um pouco esse azul. Se eu usar só o ocre com o azul, vou ter que fazer mais quantidade. Eu vou ter verde, né? Mas como eu trouxe o magenta junto, agora veio muito, ó. Então a gente vai dosando. Mas eu encontrei ali o tom que eu queria. Pode ser que eu precise fazer muita tinta aqui para chegar numa quantidade que eu vou precisar. Eu vou testar aqui. Acho que um pouquinho mais de azulado. Deixei a mancha ali. Não tem importância eu invadir aqui, ó, essa área dos pinheirinhos. Agora para cá eu vou começar a trazer mais água. Os pinheirinhos eles vão ser mais escuros. E para cá eu já tenho um tom um pouquinho mais quente, então eu vou trazer um pouco mais do ocre aqui. Deixei uma manchinha de ocre e vou misturar aqui no papel agora. E eu quero deixar essas bordas assim irregulares mesmo. Agora aqui para baixo eu vou começar a desmanchar um pouco com água para não ficar borda. E a cor aqui vai ser levemente mais escura, então até preciso esperar secar um pouquinho.
Eu posso vir com essa cor mais densa aqui. Vou até trazer um pouco mais do azul. E vou testar aqui, ó. Então eu testo para ver se a expansão está acontecendo aqui, ó. Se ela ainda está muito parecida no tom, eu espero o papel absorver um pouco mais e eu posso ir pingando aqui para sentir como que tá a interação desses pigmentos. Eu quero uma cor um pouquinho mais escura que o fundo nessa porção aqui, para sugerir um pouco mais essa vegetação que tá na neblina ali, naquela névoa. E conforme eu vou me aproximando para cá, eu quero mais tom quente, então vou trazer mais do ocre com o magenta. E para cá mais do azulado. Agora eu vou espalhar aqui um pouco essa mancha até eu chegar próximo aqui onde vou ter a neve. E aqui eu não quero fazer uma borda muito regular. Eu vou espalhando assim, deixando meio recortado mesmo. Que vai ser esse banco de neve ali. Aqui que era um pouco mais escuro, eu posso voltar aqui e pingar mais aquarela. E aqui eu quero que mantenha a mesma umidade que lá em cima, então eu invado um pouco mais aqui com pigmento, até eu ver, ó, que essa parte aqui de baixo não fica lisa, eu quero ela molhadinha igual essa porção aqui, ó. Então eu vou trazendo um pincel, encostando nessas áreas em que parece que o pigmento tá ficando seco aqui, ó, para ficar toda a camada por igual. Olha como já tá se mesclando, ó. E se eu inclino, o pigmento vai escorrendo. Se eu inclino ao contrário, ele volta aqui para baixo. E assim a gente vai fazendo as cores se misturarem no papel. Então eu não quero uma borda muito recortada lá em cima. Vou lavar meu pincel. E aqui eu vou até trazer um pouquinho de água para quebrar um pouco aquela borda que estava secando. Quero ela um pouquinho mais desmanchada por ali. Se você quer mais efeitos irregulares, você pode dar umas borrifadinhas batendo água assim, ó, no pincel, do pincel para o papel. Vamos ver se eu consigo chegar aqui mais pertinho para mostrar esse efeito acontecendo aqui de outro ângulo. Você bate, ó, aqui nessa porção da água aqui que tá dando para ver, né? A uns 5 centímetros aqui dessa área do papel. Então agora eu preciso esperar essa porção toda aqui secar um pouco mais. Para quê? Para eu poder fazer os pinheirinhos. Então eu vou esperar que isso seque. Ó, enquanto eu vejo o brilho refletindo aqui, eu não quero mexer. Mas eu posso já fazer um pouco dessa pista nevada aqui. Eu vou querer um tomzinho um pouquinho mais de azul. Eu posso usar essa mesma base, só que com um pouco mais de azul. E diluído, bem diluído. Vai ser uma cor mais fria aqui um pouco nesses barrancos. Eu vou fazendo umas batidinhas irregulares aqui com o pincel. Não tem problema se eu chegar aqui perto dessa área aqui. Eu posso fazer uns respingos aqui também, ó, para sugerir um pouco dessa irregularidade. Como o meu papel foi bastante água, ele ondulou, ele tá revelando essa parte aqui de baixo, ó. Se caírem respingos aqui, é só vir com papel toalha e absorver. E eu quero que uma porção aqui da estrada seja mais diluída. Então, com o pincel limpo eu vou
trazer um pouquinho de água para dar a sugestão aqui da forma da estrada. Aqui eu posso fazer mais algumas manchas maiores para sugerir esse barranco. Aqui eu quero mais uns respingozinhos nessa parte. E na estrada também pode ser que tenha alguns mais carregados aqui, que essa área úmida. Ó, quando ficar uma gota muito grande que você não quer, venha com o pincel limpo. Tem um papelzinho toalha aqui que eu tiro o excesso, ó. E aí aqui eu posso tirar também esse efeito. Poderia até deixar um papel toalha aqui para quando fizer, né, esses respingos, ó, não ir lá para a parte de baixo, mais inteligente, né? E aqui eu quero escurecer um pouco mais. Lá no fundo da estrada, enquanto tá úmido, eu posso trazer mais pigmento ali, ó, naquela mesma mancha. Mais texturas por ali. E aqui eu quero um pouco mais escuro também, para associar esse contraste a uma proximidade maior aí de quem tá observando. E desse lado, como a luz vai ser um pouco mais quente, eu vou trazer um pouquinho do ocre nessas gotinhas aqui, para se misturar com esse azul. O meu papel tá aqui, agora eu tenho que limpar meu pincel aqui. Ainda não secou completamente essa parte, tá dando para ver brilho ali ainda, ó. Aqui eu já não vou mais fazer respingos, mas eu já posso experimentar a expansão para ver se eu posso fazer os meus pinheirinhos. Eu vou pegar um pincel que tem uma pontinha bem fina, ó, que ele já vai me dar a sensação aí do formato do pinheirinho. E eu tenho essa transição de tons quentes para tons frios, então eu até vou usar essa base verde aqui, mas eu vou começar um pouquinho mais amarelado lá, mas também não tão vibrante. Por quê? Porque é uma cena que tá uma neblina, assim, né? Então eu vou pegar um verdinho aqui mais diluído, vou até trazer um pouquinho do magenta. Para fazer um tom quente aqui, desse verde. Até um pouco mais amarelado. É praticamente um marrom, né? Deixa eu tirar um pouco a inclinação aqui. Eu vou testar aqui, dar uma espirradinha com o borrifador para quebrar um pouco a textura aqui desses pinheirinhos e diluir um pouco essa forma. Vocês viram que eu protegi com a mão e borrifei só onde eu queria, um borrifado bem curtinho. Aqui ainda tá úmido, ó. E conforme eu vou descendo aqui, eu posso trazer um pouquinho mais de verde nessa mistura. Posso misturar aqui no próprio papel, que vai ficando mais na sombra aqui esse pinheirinho. Um pouquinho mais desse marronzinho que eu criei. Se você sentir que teve alguma área que você colocou muita tinta, por exemplo aqui, ó, com uma gota grande, né? Tá vendo o reflexo ali? Eu vou vir com um pincel limpo, eu sugo e limpo lá no meu paninho, no meu papel toalha, tiro o excesso desse pigmento que o pincel tá sugando aqui. Ou posso levar esse pigmento para outras áreas lá. Tá vendo? Levando aí o pigmento para um outro lugar. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Só cuidado para não subir tanto o pinheirinho, que daqui a pouco ele já vai estar do tamanho dos outros, né? Então agora eu já posso ir fazendo esse aqui. E eu gostei desse efeito do borrifado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou borrifar
Só um pouquinho. Não é para molhar o papel inteiro, é só para fazer um pouquinho de reflexo ali, ó. Tá vendo umas gotinhas? E aí esses verdes que a gente vai poder trabalhar agora, e para cá esses verdes vão ser um pouco mais frios já. Eu vou testando aqui como que eles vão interagir, tanto em cor, né? Acho que pode ser até mais frio e um pouco do rosa nesses verdes. É quase um cinza, né? Então, achei que esse meu verde ficou meio descontextualizado aqui. Se não ficou tanto borrifado, vou borrifar de novo. Olha só. Esses raminhos que se formaram ali, ó, é o borrifado que gera, né? E pra cá eu quero um tom mais quente um pouco para esse pinheiro, então esses restinhos que estão no pincel, um pouco mais de ocre, um pouco mais de magenta, eu vou trazendo essas pinceladas agora. E aqui para baixo eu posso ir pesando um pouco mais no pigmento, porque eu tenho uma área que está mais úmida aqui. Olha, aqui já tá seco, a pincelada começou a ficar marcada. Vou fazer o quê? Vou borrifar aqui embaixo. Protejo o restante de receber esses respingos. E aí, como eu tô trabalhando com esses respingos, a água tá no papel, então eu não preciso trazer o pigmento tão diluído. Vou começar a escurecer um pouco mais esse verde, carregar o pigmento mais cremoso aqui para baixo. E conforme esse pigmento também vai gastando do pincel, você pode ir subindo de novo essa forma. Movimento aqui aleatório para sugerir a direção desses galinhos, né? Então você vai fazendo como você sente que tá essa textura. Para cá eu já posso trazer um pouquinho mais desse marronzinho. Um tom que puxa mais para essa luz amarelada que tem ali. E eu acho que eu quero fazer mais alguns por aqui, então, conforme vai indo para lá, eu quero mais ocre e um pouquinho mais diluído. Uns pinheirinhos menores aqui. Trouxe muita tinta, agora com o pincel, só com um pouquinho de água eu vou dar uma espalhada aqui, diluir um pouco. Um pouco mais de ocre na mesma mescla anterior, para ir trazendo esses pinheirinhos um pouquinho mais para a luz aqui. Alguns, né? Não quero fazer muito. E água para desmanchar um pouco, deixar essa informação perdida na neblina ali um pouco, né? E aqui eu posso fazer um menorzinho. Veio um pedaço de tinta aqui. Aqui tá ficando muito marcado, eu vou borrifar aqui também. Se você borrifar e começar a perder o controle, a mancha se espalha, você pode pegar o papel toalha. Nessa área que tá um pouco úmida aqui, ó, fazer uma pontinha e você vem e suga o excesso de pigmento ali. E você pode retomar essa área com outra cor, se você quiser. Vou pegar aqui um outro pedacinho que tá mais limpo. Ó, você enxuga ali delicadamente, tem que ser papel toalha, tá? Não dá pra ser papel higiênico, porque o papel higiênico, ele solta um pouco de fibras. Então ali achei que tinha ficado muito forte de água, muita água. Não tava dando muita definição para esse pinheirinho um pouquinho mais aqui na frente. E tá quase no que eu tava sentindo que queria essa composição. Mais um pinheirinho menor aqui. Sugestão de um pinheirinho mais distante lá. Quanto mais diluído e clarinho, mais a gente vai dar a sensação de que tá longe, né?
Então, se você colocou muito pigmento, você pode voltar ali com o pincel limpo e enxugar um pouquinho. Esse aqui já tá ficando seco, eu posso trazer um pouquinho mais de volume aqui em algumas áreas. Dá aqui para vocês verem de lado como que fica essa pincelada de volume. Para trazer um pouquinho mais de contraste ali, ó. Olha como toda essa outra área tá super úmida, vê o brilho? O papel ele fica assim arqueado, mas não tem problema, tá? Ele assim que seca, ele vai voltando para o seu formato original, e se não voltar, você pode molhar o avesso dele e deixar um peso em cima. E aqui agora só nos resta esperar um pouquinho para sentir como que isso vai escurecendo. Eu quero trazer um pouquinho mais de textura aqui nesse barranquinho, algumas manchinhas mais escuras por aqui. Eu não quero cobrir tudo que é branco, tá? Eu quero só deixar uma profundidade aqui em algumas manchas. Então eu tô indo onde já tinha alguma mancha anterior, fazendo pinceladinhas um pouco menores aqui. Um pouco mais de destaque ali para a estradinha também. Inclusive esse branco aqui, ó, se eu dar uma bagunçada nesse que tá mais distante, eu vou ajudar essa neve não ser tão contrastante quanto essa que tá mais aqui na frente. E eu vou fazer um teste agora de pegar a aquarela branca, bem carregada aqui no pincel, ó. E eu vou testar de pingar um pouquinho em áreas que estão molhadas aqui, para ver como que vai ser essa neve. Vou segurar aqui por baixo. Como que ficaria essa neve nessa expansão da umidade aqui? Acho que eu vou fazer até uns respingos. Deixa eu pegar um outro pincel que é melhor para isso, que é um pincel pequenininho. E eu preciso da guache aqui, ó, bem líquida. Então você traz a guache ou aquarela branca, bem líquida e bem carregada no pincel, ó, bem carregada. Agora aqui eu vou dar umas batidinhas assim, ó, batendo no cabo. E eu vou direcionando conforme eu vejo que os respingos estão se formando. Aqui, ó, eu direciono o movimento. Tá parecendo que é uma neve caindo e eu tô gostando. Vou pegar mais água aqui, deixa eu trazer mais para perto aqui de vocês. Coloquei mais água aqui, essa tinta já tá um pouquinho mais diluída. E vou dar mais umas batidinhas mais de longe agora. E eu posso variar, fazer umas mais diluídas, outras mais concentradas. Às vezes eu pego só água aqui no jarrinho, para sugerir essa cena de flocos de neve caindo. Se eu fizer todos eles na mesma intensidade, não vai parecer, né? Então, alguns eu faço com água e só o que tinha de restinho de aquarela branca no pincel. Outros eu faço mais carregados para fazer umas gotas maiores. Aqui eu posso fazer um pouquinho mais de inserção nos pinheirinhos mesmo, para sugerir que eles têm acúmulo aqui de neve em alguns raminhos. E aqui por cima da estrada também eu quero fazer um pouquinho mais por cima dessas manchinhas da estrada mesmo, deixar um pouquinho mais de dimensão por aqui. Só para mostrar aqui a umidade para vocês, mais de pertinho. Vamos ver se foca ali, ó. Ainda tá bem úmido, ó, o brilho que o papel tem, né? Mas já tá ficando uma cena assim com uma cara de que tá nevando, mas o sol tá querendo sair. Então acho que vai ficar bem legal.
Vou secar então e a gente volta já. Aqui já secou, mas eu quero deixar um pouquinho mais de gotinhas brancas, um pouco mais concentradas agora na superfície seca. Porque aqui onde eu gotejei, né, onde eu fiz esses respinguinhos da tinta branca, além da tinta estar um pouco diluída, a superfície estava úmida. Então, vou começar aqui embaixo, que é um pouco mais escuro, e vou trazendo mais aqui para cima. Esses respingos com pincel, é bom você testar vários pincéis que você tenha para entender qual é o formato das gotinhas que o seu pincel te proporciona, porque conforme o tipo de cerda, vai dar um formato de respingo, né? Uma distância de respingo também. Eu acho que por aí tá bom. Teve um aqui que ficou com um risquinho, que vai ficar meio estranho, né? Então eu vou absorver aqui com o pincel limpo e dar uma disfarçada nele aqui. Eu vou até pegar um pouquinho do pigmento azulzinho ali que me sobrou para tirar um pouco essa sensação desse risco que ficou ali. Então, está pronta aí a nossa paisagem nevada. Ficou muito legal. Gostei muito dessa atmosfera. Não ficou exatamente com as cores da cena, mas a inspiração dessa transição de luz quente para luz fria, para sombra mais fria, né, numa área mais de neblina aqui. Eu acho que ficou bem interessante. E esse foi o resultado do nosso cartão. Espero que tenha sido prazeroso por aí criar essa paisagem junto comigo. Se você fizer, me marca lá no Instagram que eu vou adorar ver. Vou deixar o meu arroba aqui na tela e na descrição do vídeo. E se você se interessa por essa temática de paisagens na aquarela e quer se aprofundar, eu vou deixar aqui na descrição também os links para os meus cursos em que a gente trabalha essa temática com a técnica que faz da água sua amiga. Em Horizontes Patagônicos e Horizontes da Aquarela eu trago referências autorais do meu arquivo pessoal para explorar nas aulas junto com você cores, composição, texturas, para criar paisagens em aquarela e desenvolver tanto seu olhar artístico e sua interpretação pessoal, quanto habilidade na técnica. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Quero te desejar um Feliz Natal e boas aquarelas!